Gravidez e o pós-parto deixa uma mulher meio louca? Oi? Sim, a grande maioria. Pessoal, brincadeiras à parte, esse assunto é sério, porque é uma realidade que a transformação da gravidez e a chegada de um bebê é a maior mudança na vida da mulher. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E isso acontece por uma somatória de fatores. Além do óbvio de que a chegada de um bebê vai mudar completamente a rotina dela, exigir um tempo, uma dedicação a algo que ela não está acostumada, que vai ficar totalmente fora da zona de conforto dela. Hoje que as mulheres são ativas e trabalham e têm uma vida profissional muito importante, ela se vê, de repente, mãe tendo que abrir mão, né, pelo menos temporariamente, de toda aquela dimensão da vida profissional e pessoal ou do casamento para ficar, de certa forma, enclausurada naquele universo do cuidado com o bebê e da amamentação. Mãe, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Soma-se a isso, principalmente no pós-parto, uma questão hormonal importante, um mecanismo parecido com o que é a TPM, relacionado ao efeito dos hormônios no humor da mulher e de forma exacerbada, além, é claro, dos fatores externos, as questões de família, aquela sogra que resolve vir ajudar, a privação do sono, que é uma das coisas mais importantes, porque para quem está acostumado a dormir algumas horas por noite, de repente ter que se ver tendo o sono todo entrecortado a cada 12 e poucos, 3 horas para amamentar. Então tudo isso somado torna o período pós-parto especialmente difícil. Só que na verdade isso não começa só no parto. Isso já vem para a maioria das mulheres desde a gestação. Tanto que hoje em dia se evita usar inclusive o termo de depressão pós-parto. Algumas mulheres que passam a ter sintomas de fato mais graves e anormais, depressivos, a grande maioria delas já começa a ter alguma manifestação disso durante a gravidez. É ruim, minha filha! E quem pode, de forma profissional, ajudar a mulher com tudo isso? O psicólogo ou psicóloga. E, importante dizer que isso não é frescura, pessoal, isso é real. Aliás, apesar da grande maioria não perceber essa necessidade ao longo da gestação, recentemente nós fizemos uma pesquisa interna com as nossas pacientes, várias que já tinham tido parto, perguntando sobre que tipo de serviços elas achariam que agregaria mais, seria mais benéfico para elas no período da gestação e pós-parto. E uma das coisas que mais apareceu entre as mulheres que já tinham passado pelo parto, alguns meses atrás, foi levantar essa questão do suporte psicológico que elas perceberam depois da necessidade. E esse profissional de psicologia tem a função de acompanhar a paciente do ponto de vista psicoterápico. E ele, às vezes, mais do que o obstetra, identifica a mulher que eventualmente pode precisar de uma avaliação específica, de um psiquiatra, eventualmente até para receber medicação. Mas esse apoio, esse suporte psicoterápico pode ser feito de diferentes formas, na forma individual, clássica, principalmente a mulher que já vinha fazendo terapia é extremamente importante, ou a que já fez em algum momento da vida, que ela continue ou volte a fazer durante a gestação. Ou um modelo que funciona muito nessa situação específica é a terapia de grupos, né? Supervisionada por um profissional, porque todo mundo que participa está, de certa forma, passando pelas mesmas dificuldades e mesmas questões, então essa aproximação e principalmente ter contato com outras pessoas que estão passando pela mesma fase, enfrentando as mesmas dificuldades, já por si só é percebido como muito positivo, mesmo que até nem tenha a supervisão de um profissional de psicologia. Claro que isso não é o ideal, mas uma experiência nossa também, minha do consultório, que alguns anos atrás eu comecei a aproximar as gestantes, já durante o final do pré-natal e principalmente no pós-parto, criando interações e grupos entre elas. Isso foi uma das coisas percebidas por elas como mais benéficas, que mais ajudaram naquela fase difícil do pós-parto, aquelas longas madrugadas e as dificuldades todas que vêm depois do nascimento. Essa rede de apoio é uma coisa que faz muita diferença. Então, pessoal, com esse vídeo eu finalizo essa nossa pequena série em que eu comento sobre a equipe multidisciplinar que, em situação ideal, no mundo perfeito, deveria acompanhar a gestante, além do médico obstetra, a nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga e a enfermeira obstetra. E claro que eu poderia falar sobre educador físico e outras muitas profissões relacionadas que também têm uma importância nessa fase. Mas eu resolvi focar nesses que
consideramos que são de fato os mais importantes, que se a mulher tiver possibilidade, ela deveria ter um acompanhamento também durante a sua gestação e pós-parto. Lembre então de se inscrever aqui no canal da Pais e Filhos, ativar as notificações, pode deixar aqui o seu comentário, contar a sua experiência, é sempre muito legal receber esse feedback aqui nos conteúdos que nós postamos. Um abraço, nos vemos na quarta que vem.